Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os seus assentos. Graças a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, pela nossa vida, pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. O pastor ressaltou algo muito importante. Se o Espírito do Senhor aprove falar conosco aqui nesta noite, o Espírito do Senhor vai falar. Porém, se Deus, o Espírito Santo, não quiser falar, não vai falar. Vai falar o homem. Quem quer ouvir a voz do homem aqui? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Glória a Deus. São Mateus capítulo 10, versículo 16, diz a Bíblia, não precisa abrir não, diz a Bíblia, Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas, no meio dos lobos. Aí os discípulos ficaram preocupados porque Jesus chegou e disse mais nos versículos adiante: vocês terão encontro com soldados, com generais, com autoridades, e entrarão no sinédrio e serão presos. Porém, quando vocês testificarem, não serão vocês que irão falar, mas o meu Espírito entrará dentro de vós. Não será vós que irão falar, meu Espírito falará na vossa boca. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração, e eu quero compartilhar convosco hoje. Foi um dia de bênção. Pela manhã estivemos aqui, falamos um pouquinho a respeito da revista na escola dominical, e Deus bradou fortemente a cada coração. Tarde, para a glória do nome do Senhor, estivemos evangelizando, e no evangelismo foi uma bênção. Os irmãos me levaram em alguns lugares, e na onde nós passamos, nós abrimos a nossa boca e foi Deus quem falou. Jesus disse em São João capítulo 4, versículo 32, os discípulos ficaram admirados em ver ele conversando com uma mulher samaritana. Aí chegaram para Jesus e disseram: Jesus, Rabi, mestre, não come, não tens fome? Jesus respondeu dizendo: a minha fome é esta, é realizar a obra daquele que me enviou e fazer a tua vontade. Nós tenhamos isso incumbido dentro dos nossos corações, que é fazer a obra daquele que nos enviou e realizar a sua bendita vontade. Amém. Meus queridos irmãos, por gentileza, eu estava observando a leitura oficial e quero pregar hoje em cima da leitura oficial. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo de número 6. Eu quero ler apenas 2 versículos, o de número 12 e o de número 13, para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando pastor Paulo, que Deus continue usando nas tuas mãos, que o Senhor Deus continue abençoando a sua digníssima esposa, os seus filhos, os obreiros que encontram-se aqui nesta noite, e cada servo do Senhor que está aqui neste lugar. Capítulo 6, versículos de número 12 e 13, do terceiro livro que faz parte do Pentateuco, o terceiro livro de Moisés, livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12 e versículo de número 13. Diz-nos a palavra do Senhor: o fogo, pois, a tradução aqui da minha Bíblia é um pouco diferente. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cada irmão e cada irmã que tomou este microfone e abriu teus santos lábios, Deus falou fortemente. Deus falou de uma maneira poderosa. A mocidade se levantou para louvar. Deus falou. O pastor tomou o microfone, leu a leitura oficial. Deus falou. Os obreiros que tiveram oportunidade testificaram sobre o amor de Deus. A serva do Senhor testificou sobre
por amor de Deus. As irmãs se levantaram, as irmãs cantaram, uma irmã cantou, e por intermédio de cada boca, de cada servo do Senhor, pelos instrumentos e pelas palavras que foram proferidas, Deus falou. Eu aqui, meus irmãos, eu só quero complementar o que Deus de fato já falou conosco. Eu só quero complementar. Aprove Deus nos usar aqui nesta noite somente só para complementar o que Deus já falou, porque a palavra que Deus já falou aqui é capaz de salvar o mundo todo, é capaz de salvar a todos. Deus já falou aqui nesta noite. Porém, acabamos de meditar no capítulo 6 e versículo de número 12 do livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro escrito por Moisés. Quando usa a palavra Levítico, diz-nos a respeito das leis. Também diz-nos a respeito dos levitas, que eram os tocadores do templo. Os tocadores do templo, é muito interessante que eles não só tocavam os seus respectivos instrumentos, não, pelo contrário, eles não somente tocavam, também apregoavam a palavra do Senhor. Exigia-se que o levita que tocava no templo do Senhor fosse uma pessoa de consagração. Exigia que o tocador fosse ungido, exigia que o tocador desse bom testemunho, exigia que o tocador fosse um rapaz, uma moça, uma pessoa, um adulto de oração, tinha que estar com a vida no altar. E no capítulo de número 6, de todas as ordenanças que Deus passou por intermédio da boca de Moisés, uma coisa eu encontrei muito importante, que é a lei do holocausto. O holocausto não é nada mais que nada menos de um sacrifício. A lei do sacrifício, a lei do holocausto. Diz-nos o texto bíblico, no versículo de número 8 e do capítulo de número 6, que o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote, melhor dizendo, era um homem adulto que era santo diante de Deus e que vestia um traje diferente. Ele vestia um manto, e este manto do sacerdote, tinha que ser algo limpo, algo de um bom perfume, com azeite, tinha que ser algo ungido. O sacerdote, ele tinha um ofício. E qual era o ofício do sacerdote? Adentrar dentro do lugar santo, do tabernáculo, melhor dizendo, e passava por duas cortinas. Primeira cortina, entrava no lugar santo. Segunda cortina, o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. E lá ele diante da arca do Senhor, que representa a presença de Deus no meio do povo de Israel, isto digo no Velho Testamento, ele apresentava um sacrifício, ele fazia expiação do pecado do povo. Vocês vão entender melhor. Todo o povo que pecava, ele pegava todo o pecado do povo para si e chegava e fazia expiação do pecado do povo. Então oferecia um sacrifício a Deus para que Deus perdoasse a humanidade que tinha pecado diante do Senhor. E ele ia com o sino tocando, o sino ia fazendo barulho. Se o sino parasse de tocar, o sacerdote estava em pecado. Então o sacerdote era morto na hora. Ele caía diante da arca do Senhor. Ele caía diante da arca do Senhor. Na hora ele morria. Na hora ele falecia. E todo mundo lá fora ficava: poxa, o sacerdote estava em pecado. O sacerdote não estava correto diante de Deus. Ficavam com temor. As pessoas ficavam com medo. Muita gente não queria ser sacerdote, porque se tivesse pecado e oculto, pecado oculto, e não se lembrasse, e entrava com o sino tocando, a corrente amarrada, e o sino tocando, e entrava no lugar santo do santo, passava a cortininha, via lá a arca do Senhor, os dois querubins, as tábuas da lei, as varas que floresceram de Arão, e prostrasse lá, e oferecesse sacrifício ao Senhor, e acontecesse que o sino parasse de tocar, o fogo de Deus em cima estava na hora. Isso era literal, morria na hora. Então esse era o sacerdote e esse era o seu desígnio. Diz-nos a palavra do Senhor que tinha também uma coisa importante. Quando o sacerdote oferecia sacrifício, tinha um altar. O altar, a palavra altar significa santuário. Tinha o altar, e não somente tinha o altar, no altar o sacerdote tinha que pegar lenha. A palavra lenha significa árvore, tinha que pegar lenha, que extraía da árvore, da madeira, tinha que pegar lenha.
O altar era uma estrutura